O Espírita em Ação, com Jefferson Bellomo. Olá, meus amigos da Manhã Boa Nova, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de tratar de um tema interessante, baseado numa palestra que eu estava vendo no YouTube. Eu gosto muito de assistir palestras de diversos oradores espíritas e também de não espíritas, para tentar aprender ao máximo, tanto do espiritismo como da exposição, da técnica, da forma de exposição. Eu acho que cada orador contribui muito para o aperfeiçoamento de quem é orador, de quem fala em público. Então, assistindo vários vídeos no YouTube, nas minhas madrugadas de insônia, eu me deparei com um fato muito curioso, de um orador espírita relativamente famoso, com uma grande repercussão no meio espírita, e ele falando de determinado autor espiritual, de quem ele não nega ser assim tiete, fã. Ele tem em alta credencial esse autor espiritual que realmente merece todo o nosso respeito pelas suas obras. A autoria dele é muito boa, os escritos dele são muito bons. Mas aí, num determinado ponto da palestra, esse orador falou o seguinte: tal espírito escreveu tal coisa, afirmou tal coisa, mas todos os historiadores entendem diferente. Por motivo A, B, C. E aí veio a parte que me chamou a atenção. Mas para mim, por mais que os outros falem, o espírito do fulano não erra. Aí eu dei uma pausa no vídeo. Não estou criticando a pessoa do orador, nem o espírito, mas gostaria de trazer uma reflexão. Por mais que nós gostemos de um autor espiritual, por mais que nós admiremos um espírito, por mais que as suas mensagens trazidas sejam evangélicas e de reconforto moral, esse espírito domina todas as áreas do conhecimento? As ideias desse espírito são ideias que superam a ideia do indivíduo e passam a se confundir com as próprias leis de Deus? Em outras palavras, esse espírito é perfeito? Tomemos cuidado. Espíritos são pessoas. A diferença entre os espíritos e nós é que nós estamos encarnados. O dia que nós desencarnarmos, nós seremos espíritos desencarnados. Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos que quando nós estamos encarnados, por uma questão pedagógica, para não confundir as palavras, o espírito, quando está habitando num corpo, está tendo uma vida aqui na Terra, esse espírito é chamado de alma. Quando o corpo morre e ele está libertado dessas grades materiais, ele passa a ser espírito. Mas a natureza é a mesma, humano. Quando nós dizemos que um espírito não erra, que um mentor não erra, que um guia espiritual não erra, nós estamos tirando esse espírito da humanidade. Ele não é mais humano. Lembram daquele axioma simples? Errar é humano. Se o espírito do fulano, da ciclana não erram, parabéns. Você acabou de tirar esse espírito da humanidade. Os espíritos erram. Os espíritos não dominam todas as ciências, todas as filosofias, toda a moral. Claro que tem espíritos que avançaram muito na senda do progresso. E esses espíritos que avançaram muito são os nossos guias. Exatamente isso, o guia espiritual é aquela pessoa que conduz. Mas não quer dizer que eles são infalíveis. Infabilidade é dogma de uma outra religião.
O Espiritismo não tem dogmas. Mesmo o chamado dogma da reencarnação, utilizado por Kardec, essa expressão dogma, ela é utilizada no sentido de princípio de uma filosofia, mas não como algo que não possa ser questionado. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele faz um desabafo que é um verdadeiro Fiat Lux dele, o Eureka. Ele percebeu que espíritos são pessoas e que cada um vai dar a sua opinião sobre um determinado assunto. Sendo pessoas, você não pode confiar cegamente no que um único espírito tem para falar. Daí que ele criou aquele critério da universalidade do ensino dos espíritos. Vários espíritos, por vários médiuns, em diferentes agremiações espíritas, falando sobre o mesmo assunto, eles vão falar a mesma coisa. Falando a mesma coisa, isso se incorpora à doutrina espírita. Enquanto isso não acontecer, é opinião pessoal. Essa é a diferença do Espiritismo enquanto fé raciocinada para a fé dogmática. Nós podemos questionar os nossos livros, nós podemos questionar os nossos guias, nós, como espíritas, podemos e devemos usar o nosso raciocínio para aceitar só aquilo que a razão nos diz que está correto. No dizer do espírito Erasto Allan Kardec no Livro dos Médiuns, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, porque uma mentira, depois que ela é colocada, é que nem massinha de modelar. Depois que você mistura as cores, o que é verdadeiro com o que é falso, vira uma coisa única. Nunca mais você consegue tirar. Meu nome é Jefferson Bellomo. Prazer estar com vocês. Até a próxima semana.